Eu, quando era adolescente, eu vi uma fita cassete que meu pai tinha trazido de um evento no Rio de Janeiro sobre a pregação de Billy Graham, e ele estava pregando esse texto de 2 Crônicas, capítulo 33, a respeito de Manassés, e ele colocou como título da mensagem: o homem mais depravado, o homem mais podre, o homem mais estragado. E às vezes as pessoas pensam assim: o cara aprontou e depois Deus perdoou. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí às vezes muitos homens que se acham justos, acham que podem julgar Deus e dizer que Deus errou em perdoar homens como esse Manassés. E do outro lado, pessoas tão boas como o jovem rico, como naquela parábola do rico e o Lázaro. Eu mesmo vi pessoas aqui da igreja que se escandalizaram com isso e me questionaram publicamente sobre isso, porque não conseguiam ver lógica nisso. E realmente não tem lógica. E é exatamente isso que eu quero meditar com vocês, para a gente poder compreender através do Espírito Santo e não pela nossa lógica. Nós temos falado assim sobre Romanos 1, verso 28, que porque o homem recebeu o conhecimento de Deus e tem desprezado o conhecimento de Deus, Deus o entrega a uma disposição mental reprovável a Deus. Deus mesmo o entrega, Deus mesmo solta a corda para que a pessoa sofra as consequências das suas decisões e das suas vontades. Isso também Manassés fez, e é interessante sim, porque Manassés era filho de Ezequias, diz ali, e Ezequias era um homem de muita fé, era um homem fervoroso espiritualmente, era um homem temente a Deus, confiava em Deus, tinha experiência com Deus, fez muitas limpezas dos ídolos que havia em Jerusalém e em Judá, e ele trabalhou nesse sentido. E agora Manassés faz exatamente o contrário. Parece que vem aquele espírito de contradição, de rebelião, de teimosia, e quer fazer exatamente o contrário do seu pai. A gente não sabe se tinha alguma mágoa, a Bíblia não fala nada sobre isso, de uma decepção, de algo que estava no seu coração, que o diabo lançou dúvidas no seu coração e achou um terreno fértil para o mal no seu coração, não sei, mas alguma coisa aconteceu para que ele se revoltasse e fizesse tanta coisa contra Deus. Há um tempo atrás eu citei a respeito de um especialista em educação de crianças, Dr. Benjamin Spock, e ele falava assim que o uso da disciplina, da vara, como a Bíblia diz, que a vara da disciplina afasta a criança do inferno, livra a pessoa, a criança do inferno. Ele fala assim que a disciplina ela distorce a personalidade da criança e vai contra a autoestima da criança e acaba sendo um adulto perturbado. O problema é que, com o passar do tempo, também dá para saber: pelos frutos conhecereis, como Jesus fala. E a filha dele se suicidou por causa de problemas emocionais. Então, a gente precisa sempre olhar os frutos, Jesus fala. É muito interessante a gente, quando está ouvindo uma coisa, uma novidade que dizem que é científico, mas que vai contra a palavra de Deus, você precisa levantar assim a anteninha, o sinal vermelho que tem alguma coisa errada, né? Então, por que Manassés, de repente, ele se volta para Baal? Nós já temos visto assim como o povo de Israel tinha tentação em relação a Baal, era um deus dos povos ao redor. Lembra das outras mensagens que falamos? E Baal sempre está relacionado à fertilidade, à sensualidade, ao sexo, e esse é um problema de todo o ser humano, desperta curiosidade. E esse deus Baal tinha muita atração
a Manassés. E aí ele também diz o texto que ele vai ao ocultismo, ele fazia adivinhações, assim como se faz nas festas juninas, porque a adivinhação é uma forma de controlar o mundo desconhecido, ter acesso a mistérios. E nós, os seres humanos, gostamos de ocultismo e de mistério, somos atraídos por isso. Diz que ele também fazia feitiçaria, o texto diz, porque a feitiçaria, através de drogas, você consegue alguns resultados e visões, sonhos, você consegue fazer trabalhos para destruir um concorrente e se manter no poder. Também diz o texto que ele sacrificou os seus filhos, ele queimou os seus filhos. Quando eu li esse texto já há muito tempo, e agora lendo de novo, eu pensei assim, não tem como perdoar um homem desse, que queima os seus filhos para se ter poder, para conseguir qualquer coisa, e as pessoas não abrem mão daquilo que elas querem, né? Eu tenho ouvido assim, reportagens de pessoas nesses rituais de magia negra em cidades litorâneas, onde somem muitas crianças, desaparecem meninos e meninas. Eu tenho ouvido reportagens que eles pegam essas crianças, elas trazem terror a essas crianças, medo, e a criança produz uma substância que eles chamam de extrato da juventude, e é muito cara essa substância, e é vendido então no mundo inteiro para trazer juventude aos poderosos, mas às custas de sofrimento e dor, e não se importa com isso. Assim foi Manassés, e assim a humanidade tem caminhado. Talvez na mente de Manassés dizia assim, Deus não existe, e ele acaba dizendo, eu vou para esse caminho. E ele acabou indo para o caminho de Satanás, do diabo, que se opõe a Deus. E aí ele segue esse caminho, e todo mundo que seguir esse caminho, por mais disfarçado que seja, nós vamos falar sobre isso mais à frente, do disfarce, sempre vai ser uma tragédia. Ele tem um pouquinho de prazer, e ele oferece um prazer no início, mas ele continua sendo o mesmo, e tendo sempre a mesma natureza, que é má. A Bíblia diz que o diabo, estava lá no jardim do Éden. E ele é a antiga serpente, que ele estava lá na Torre de Babel, que ele está no Império Babilônico, que ele é rebelde, que ele se acha o poderoso, que o seu coração se ensoberbece, assim como a gente citou a respeito de Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, e que ele exaltou, elevou o seu coração, e Deus o derrubou, porque ele tinha ouvido o Evangelho através de Daniel, e ele tinha conhecido e temido a Deus. E quando ele eleva o seu coração, Deus derruba, e ele se volta novamente a Deus, e Deus o perdoa, porque Deus, ele é rico em perdoar. Nabucodonosor, um dos maiores impérios que a humanidade teve, um dos mais poderosos, foi ele. E Deus trabalhou no seu coração, Deus faz coisas incríveis. Mas o diabo continuou em todo esse tempo mentindo, enganando, trazendo confusão, dúvida, andando no meio dos homens, falsos ensinos, falsa igreja, falsa religião, falsa doutrina, falsos milagres, falso plano de salvação. A Bíblia diz assim que ele se apresenta até como um anjo de luz, ele aflige, ele destrói. E uma das coisas que eu penso sobre essa questão de queimar os filhos e outras coisas que têm acontecido, porque ele é inimigo do ser humano, porque ele é principalmente inimigo de Deus, e ele sabe que Deus ama o homem, por isso ele se opõe ao homem, e quando ele aflige o homem, quando ele põe o homem na sarjeta, ele fica olhando assim para Deus e dizendo, o que teu filho está fazendo?
E ele fica ridicularizando aquele sorriso sarcástico. Então, quando ele vê onde ele levou Manassés e tudo que ele fez com Manassés, um filho de um homem de Deus, de um líder na casa de Israel, ali de Judá, Ezequias, é uma forma de debochar, é uma forma de rir. Deus, o Senhor ama tanto eles, veja o que eu fiz. E assim ele caminha nesse sentido de deboche. A Bíblia diz assim que Deus fez o homem e fez a mulher. Lá no princípio, quando Deus criou homem e mulher. E criou a imagem e a semelhança de Deus. Deus soprou nele o seu espírito. E o diabo, ele se volta, ele é adversário, ele é opositor a essa obra. E o que ele quer, não é porque ele te ama, mas ele quer te levar para o inferno, porque ele quer zombar de Deus. Mas ele não gosta de você. Ele não quer mais pessoas com ele, assim, para que ele tenha uma comunidade dele. Ele só quer que as pessoas vão para o inferno, para que ele possa debochar de Deus, dar aquela risadinha sarcástica. Oh, você ama tanto, veja o que ele está fazendo. O Senhor preparou essa pessoa para te servir, para perceber a presença do maligno, e ela não está percebendo como o Balaão, que Deus tinha preparado para que ele percebesse a presença do inimigo, e ele estava negociando com o inimigo, ganhando dinheiro com o inimigo. Então é uma forma de ridicularizar, e nesse sentido eu quero dizer assim, o diabo, ele odeia o corpo humano, homem e mulher, e ele vai confundir. Quanto mais a humanidade se afastar de Deus, mais o homem não vai saber que é homem, mais a mulher não vai saber que é mulher. Vai ficar mais indefinido essa questão entre homem e mulher. E aí, se vocês lembrarem um pouquinho algumas coisas que aconteceram aí 10, 15, sei lá quantos anos atrás, uma propaganda bonita, assim, aquela juventude saindo de um lugar, correndo, tudo jovens bonitos, né? Aí eles chegam no lugar, aí só tem roupas unissex. Aí eles tiram as roupas que definem homem e mulher e eles começam a colocar roupa unissex. Aí eles vestem e aquela... Não tem como alguém não assistir, porque aquilo atrai. Atrai os olhos dos jovens curiosos, porque gostam de ver outros jovens com corpos bonitos, roupa bonita. E às vezes as pessoas podiam dizer assim, que coisa bonita, né? Todos iguais, homem e mulher, usa a mesma roupa, não faz diferença, que lindo. E será que não teve gente da igreja que pensou isso? E isso é uma mensagem diabólica, isso é uma mensagem satânica, porque é Deus que fez homem e mulher. Deus não pensou que o homem ia se passar por mulher e a mulher ia se passar por homem. Quem está por trás disso é o diabo, e nós não podemos nos enganar sobre isso. Então a gente precisa prestar atenção no que está às vezes por trás de uma propaganda bonita, de um filme bonito, que traz um enredo lindo, mas que você está torcendo por Satanás. Às vezes a gente tem uma visão muito crítica. Eu conheci muita gente durante todos esses anos com um pensamento assim muito crítico em relação à igreja. Eu acho que a igreja é um lugar de pessoas erradas, pastores errados, líderes errados, presbíteros errados, diáconos errados. Vai achar mesmo muitos erros dentro das igrejas, e cada vez mais está tendo mais erros, cada vez mais está tendo mais problemas, porque o amor está se esfriando, está esvaindo o amor, pela falta de Jesus no coração das pessoas que estão dentro das igrejas. Mas, por outro lado, o que eu prestei atenção?
A pessoa é tão crítica, tão decepcionada, tão frustrada com isso, com aquilo da igreja. Só que quando ela sai para o mundo, ela bebe tudo quanto é cerveja, ela não tem limite para tudo que ela faz, os amigos que ela tem, as horas que sai, o que faz, o que fala, as besteiras que fala, e aí não há o mesmo critério. Julga demasiadamente o irmão, mas quando está lá na podridão, lá fora, fica totalmente cego, não percebe, não usa o mesmo critério para dizer o que está acontecendo, o que está acontecendo com o nosso mundo, o que está, aonde que as pessoas estão indo, isso está errado, isso, não, daí fica mil maravilha, porque o Deus desse século acaba cegando, mas começa com aquela cervejinha, só com uma cervejinha, e aí vai os passos à frente, porque a pessoa não consegue ter limite. Devia ter a mesma crítica, teve a crítica dentro da igreja, achou defeito, mas daí saiu da igreja e foi em caminhos tão tortos. Por que não achou um caminho melhor, já que era tão crítico? Por que não arrumou um caminho melhor, uma igreja melhor, um jeito de viver a vida cristã melhor do que criticava antes? Isso eu percebi no passar dos anos, como isso acontece. Jesus fala assim que Nicodemos era um homem muito bom. A Bíblia fala isso. Ele era um religioso. Ele era mestre da igreja. Ele ensinava jovens, crianças. Ele já tinha uma certa idade. Mas ele era muito respeitado. E quando Jesus conversa com ele, Jesus diz assim: se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu, no reino de Deus. Então, o que Jesus está dizendo assim? Não adianta você ter feito tudo de bom, se você ainda não nasceu de novo. Se o Espírito Santo não entrou na sua vida e gerou dentro de você um novo espírito, ainda você está morto. Porque na falsa religião que o diabo inventa, a pessoa acha que por ela ter feito isso ou aquilo, ela está salva. Jesus diz que lá no dia do juízo final, muitos vão se levantar e vão dizer assim: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, por que nós não podemos entrar no teu céu? Outros vão dizer: mas nós fizemos milagres, nós curamos pessoas em teu nome, por que não podemos entrar no céu? E Jesus diz isso lá em Mateus 7: apartai-vos de mim, malditos, porque vocês praticam a iniquidade, vocês não têm o Filho de Deus no coração de vocês. Quer dizer, aparentemente a pessoa está na igreja, aparentemente a pessoa é uma pessoa boa, aparentemente ela faz o bem, mas essa doutrina da sua bondade, essa doutrina das suas boas obras, é uma doutrina que foi o diabo que inventou. Ele é o criador dessa doutrina, não está na Bíblia essa doutrina. Porque para ser salvo, Jesus teve que morrer na cruz. Não existe outra doutrina, outro caminho, outra forma para que alguém possa ser salvo, senão pelo sacrifício de Jesus. Além de Nicodemos, a Bíblia também fala de Judas. Judas era discípulo de Jesus, andou com os discípulos confiavam nele, nunca suspeitaram que ele tivesse um podre. Mas a Bíblia diz que ele era um demônio. Mas ele andou no meio dos discípulos. Ele se parecia com os discípulos, ele falava como os discípulos. Ele era fiel em tudo que os discípulos enxergavam. Ele enganou muito bem. Mas assim, quando ele olhasse para o espelho, no espelho espiritual ele ia enxergar um demônio. Porque era isso que ele era. Ele não era outra coisa. Ficam semelhantes a eles os que os fazem. E é isso que a Bíblia diz: quando a pessoa adora aquele dinheiro que ele tanto adorava, ele ficou igual ao demônio do dinheiro. Porque era aquilo que ele servia.
era aquilo que ele amava. E veja assim, vamos só ler, não vou falar, vamos só ler. Vamos ler do verso 10 ao verso 17. 2 Crônicas 33, do verso 10 ao 17. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças, e ordenou a Judá servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Ficou alguns resquícios das trevas, não conseguiu derrubar os altos, mas ainda o povo estava oferecendo nesses altos coisas e não mais a Baal. Você já parou para pensar no amor de Deus? Deus foi atrás, eles não ouviram. Ninguém ouviu. Aí Deus puniu. Levantou o rei da Síria, foi lá, pegou Manassés, colocou um ferro no seu nariz, andou pelas ruas, tirou a sua roupa, bateu nele, o envergonhou, zombou dele. Deus fez tudo isso e humilhou. Ele lá na prisão, humilhado, começou a invocar o nome do Senhor. E Deus o ouviu lá na prisão. E Deus o restaurou de lá, tirou de lá. Ele volta a ser rei. E ele vai consertar todos os erros que ele fez. Não tem mais como trazer a vida aos seus filhos. E muitas coisas não tem mais como trazer de volta. Muitas pessoas que ele matou, torturou, não tem como mais trazer de volta, tirar a dor. E os flagelos que ele cometeu, se ele arrancou o braço de alguém, dedo de alguém, não tinha mais como trazer de volta. Mas ele reconstrói os muros, levanta bem alto para defesa contra os inimigos. Ele vai arrumando o exército, os guardas, ele vai consertando as coisas, porque um homem de Deus faz isso. E não deixa tudo abandonado para os inimigos tomarem conta. Ele cuida daquilo que é seu. Deus o perdoou. Deus fez algo que a gente... Eu diria assim, se não conhecesse esse texto, eu diria, não, esse não tem mais jeito, não tem mais jeito. Teve jeito. Um homem que sacrificou os seus filhos, queimou os seus filhos. Não merecia viver. Não tinha oferta de Deus para ele. Não tinha cordeiro que fosse morto por ele. Sabia disso na lei? Você sabia que quando Davi pecou com o adultério, não tinha sacrifício que ele pudesse fazer? Porque se Deus aceitasse, Davi daria.
mas não tinha sacrifício, porque a lei dizia que Davi tinha que ser morto, como a lei dizia que Manassés tinha que ser morto porque ele matou seus filhos. Era a única forma de pagar a culpa do pecado de Davi e de Manassés. Não tinha outra forma de perdoar senão a morte ou o sacrifício de Jesus. Só tinha essas duas formas. No caso desses dois, foi o sacrifício de Jesus. Eu lembro assim que aí o Billy Graham pergunta: você perdoaria? Você perdoaria aquele que matou os teus filhos? Matou a tua esposa, matou teu pai, matou a tua mãe? Você perdoaria? Deus perdoou. Deus mostrou que Ele vai aonde você estiver. Ele sobe montanhas, Ele desce vales, Ele enfrenta espinhos, e Ele foi até a morte. Jesus enfrentou o inferno. Jesus, Ele desceu ao Hades, ao mundo que estava em prisão. Ele enfrentou a morte, o inferno, com os olhos abertos, e deu um golpe. Eu lembro do meu pai falando isso. Deu um golpe no queixo dele, do diabo. Jesus fez isso. Ele derrotou a morte. Ele derrotou o diabo. O pior homem pode ser perdoado. O melhor homem, sem Jesus, vai para o inferno. Nicodemo, se não nascesse de novo, ia para o inferno. O jovem rico, não diz a Bíblia que ele tenha se convertido, mas desde a juventude ele seguia os mandamentos de Deus. Ele diz: eu aprendi isso desde a minha juventude. E saiu da presença de Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades e não teve amor no seu coração de seguir Jesus e abandonar as suas coisas, a sua vida, para seguir a vida de Jesus. Você está disposto a abandonar as tuas coisas por amor ao que Jesus fez por você? Ele quer ser Senhor da tua vida. Ele quer estar no trono do teu coração. O melhor homem desse mundo, ele vai para o inferno sem Jesus. O pior homem nesse mundo pode ir para o céu, se ele for perdoado pelo sangue de Jesus. Se Jesus deu a sua vida por ele lá naquela cruz. Se quando Deus olha para ele, vê ele crucificado com Cristo. Esse vai para o céu. Não tem outra forma, né? Então, às vezes, a pessoa fica mantendo sua mágoa, mantendo a sua decepção, a sua crítica, a sua frustração, o seu ressentimento, seja de Deus, seja da igreja, seja do seu pai, né? A história fala assim que Nietzsche era filho de missionários e se voltou contra Deus. Lenin também era filho de cristãos e ficou tão magoado com o cristianismo que ele lutou ferrenhamente contra os cristãos no Império Russo. Então, a gente precisa prestar atenção, vale a pena guardar essa mágoa. Depois o diabo vai dizer assim, lá na frente ele vai dizer para você: tire a vida e você vai ser feliz, porque ele odeia a tua vida, ele odeia o teu corpo. Ele diz assim: dá um basta para isso e você vai ser feliz. É só um passo pequeno que você fizer, mas você vai solucionar um problemão. Ninguém te ama, ninguém se importa com você, ninguém te quer. Você vai ser feliz. Eu tenho um caminho para a tua felicidade, mas é um processo. O diabo não fala isso sem ter falado outras coisas e você ter aceito as outras coisas. E você vai aceitando aquilo que ele vai falando, e um dia ele fala isso e você aceita, e você faz.
porque daí já é presa dele. E a minha pergunta é: você vai ficar aceitando a mágoa, o ressentimento, a culpa, a frustração? Vai aceitando a dureza do coração, aquela vozinha: será que isso é verdade? Será que Deus existe mesmo? Vai ficar aceitando essas vozezinhas? Deus diz assim: escolhe a vida, para que você vá bem. Quando Manassés ouve isso, ele aceitou. Ele não merecia. Quando aquele ladrão na cruz, ele era terrível. Não existe ladrão bonzinho. Aquele ladrão não era bonzinho. Mas quando ele ouve a voz do Espírito no seu coração, ele se arrepende lá na cruz. E ele morre crucificado. Mas ele é salvo pelo sangue de Jesus. Porque lá na cruz ele creu em Jesus. E é isso que nós precisamos tomar uma decisão. Nós não podemos continuar em cima do muro, agradando a Deus e aos meus prazeres, às minhas alegrias, aos meus favores, às minhas mágoas, aos meus ressentimentos, às minhas críticas, às minhas durezas de coração, à minha incredulidade. É o momento de tomar uma decisão. Deus, Ele vai no vale mais escuro onde você estiver, se você estiver arrependido. Mas também você pode estar sempre dentro da igreja. Você pode ser um ótimo homem, um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho. Mas se Jesus não habita no teu coração, não está no centro da tua vida, não está no trono do teu coração e da tua vida, ainda você está perdido. Pode estar 5 centímetros para fora do céu, mas está fora. Está do lado de fora da porta, mas está para o lado de fora. E está totalmente perdido. E isso precisa nos despertar, não somente em relação ao tipo de fé que temos e compromisso que temos hoje num tempo de mornidão, mas também no sentido de o que estamos fazendo para ajudar outras pessoas a não estarem indo para o inferno. E aquecer o coração dos outros também, porque Deus derrama o seu amor no nosso coração. E o nosso coração, ele se enche do amor de Deus. E a gente começa a gastar tempo, começa a ser prioridade as coisas de Deus, e as outras coisas começam a ser não tão mais importantes assim. Elas começam a se tornar secundárias, que é o devido lugar delas. E aí o dinheiro começa a ser teu escravo. E você não é mais escravo do dinheiro. E assim por diante. É isso que Deus está nos chamando. Vamos orar? Quero agradecer, Pai, porque esse amor é maravilhoso. É de forma incompreensível e é mesmo ousado. É um amor que não temos como compreender. Porque era natural falarmos que isso seria impossível e que é muito fácil uma pessoa ter aprontado tanto na vida, feito tanto estrago como Manassés fez, e depois dizer que seria perdoado seria uma injustiça muito grande. Mas o Senhor perdoou. Isso é sinal que nós não conhecemos o Senhor. Pessoas tão boas que passaram a vida inteira fazendo bem, crucificaram Jesus. E estiveram na neutralidade em relação a Jesus. Morreram e foram para o inferno e estão lá. Então, que o Senhor nos livre de não compreendermos, de não aceitarmos o chamado do Senhor na nossa vida, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração e a gente possa jogar fora a mágoa, a decepção, aquele espírito crítico de julgar os outros e não olhar para si mesmo. Ó Deus, aquele espírito de rebeldia, de teimosia, de querer fazer aquilo que é exatamente o contrário da vontade do Senhor. Como Manassés fez,
e estava magoando, ferindo, entristecendo o Senhor, colocando coisas abomináveis no templo do Senhor, coisas abomináveis nas famílias do Senhor, na família dele, que era também família do Senhor, seus filhos pequenos também eram do Senhor, e ele os queimou em oferta ao demônio. Ó Deus, que a gente possa compreender, que a gente possa refletir sobre isso e temer isso, Senhor. Para que hoje a gente não fique mais em cima do muro em relação à Tua palavra, que se vier uma pandemia e o governo fala para nós ficarmos em casa, aí vamos ficar em casa porque gostamos de ficar em casa e é uma boa desculpa para não ir à igreja. Oh Deus, que esse tempo possa ser um tempo de a gente ver exatamente o estado da nossa fé, se estamos andando realmente por fé ou na carona da fé dos outros. Oh Deus, mexe com o nosso coração, para que cada um aqui possa tomar uma decisão de ser mais fervoroso na fé, de haver assim uma entrega maior da sua vida ao Senhor, para poder perceber as articulações do diabo, os ardis do diabo, as mentiras que muitas vezes vêm como mensagens tão belas, tão bonitas, e que o povo do Senhor tem se alimentado dessas propagandas, dessas mensagens, e tem alimentado a alma com essas porcarias, Pai. Por isso clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, para que a gente possa dizer não, para que a gente possa buscar ao Senhor e se santificar, se consagrar cada vez mais, guardar a Tua palavra em nosso coração. Quando conversar com as pessoas, conversar coisas que edificam, como levantar os muros, como consertar coisas que ainda estão assim, não feito com assim dedicação, e fazemos com relaxo. Que o Senhor esteja repreendendo isso, Pai, que o Senhor esteja consertando isso, trabalhando em nosso coração, porque o Senhor é um Deus que pode transformar a nossa vida, e nós queremos que o Senhor esteja fazendo isso, Pai. Tira, Senhor, toda a mornidão, abre os nossos olhos, Pai, para olharmos com o amor do Senhor e não tão críticos assim a respeito dos outros, Pai. Nos ajuda, Senhor, derrama esse amor, nos dá uma compreensão maior do sacrifício de Jesus por nós e da maldade do nosso pecado, da natureza terrível que é o pecado e o quanto faz dano e o quanto ela é do inferno, Senhor, e que precisamos nos rebelar contra o pecado, Senhor. Precisamos fugir do pecado e nos aproximar da Tua palavra, da Tua presença, e nela meditarmos de dia e de noite, Pai. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja, para que estejamos tendo o coração avivado pela presença do Teu Espírito, pela Tua palavra, que temos buscado todos os dias, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe aqueles que estão em casa, que estão vindo à live.